Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e hoje nós vamos falar sobre sequências canceladas da Disney. Vamos continuar nosso papo sobre os filmes cancelados do estúdio de animação. E assim como eu já falei nos outros vídeos, eu vou contar aqui pra vocês alguns projetos que nunca viram a luz do dia. Se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar um link aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir quando acabar esse aqui. Já sabemos que muitas coisas podem acontecer para que um filme nunca seja terminado ou lançado. Na nossa lista de hoje nós temos sequências de vários filmes que nós amamos que nunca aconteceram. Então vem comigo e vamos ver como seriam essas continuações. Muito antes da sequência, direto para o vídeo de 2006, lá na década de 40, já se falava sobre uma continuação para Bambi. A ideia, chamada de Filhos de Bambi, era seguir o personagem na sua fase adulta, com sua família e agora como príncipe da floresta. Porém, o filme original não fez tanto sucesso porque foi lançado durante a Segunda Guerra Mundial e o próprio Walt Disney não acreditava em sequências. Mas ainda assim, a Disney acabou lançando um quadrinho com a história do que seria esse filme em 1943. Vários outros filmes clássicos quase ganharam continuações nos anos 2000. Essa foi a época em que da Walt Disney Television Animation surgiu a divisão Disney Toon Studios, para criar e lançar sequências feitas direto para o vídeo. Aquelas continuações bem baratas que a gente conhece, como Lilo e Stitch 2, A Pequena Sereia 2 e vários outros. Esse estúdio era basicamente uma máquina de fazer filmes e vários projetos surgiam o tempo todo, e alguns deles acabavam sendo cancelados. Como o Pinóquio 2, onde teríamos o personagem em uma estranha jornada que o levaria a questionar por que às vezes a vida parece injusta. Outro filme da Era de Ouro que quase ganhou uma continuação e teve até um trailer divulgado foi Dumbo. Mesmo sendo feita décadas depois do original, a sequência começaria alguns dias depois do final do primeiro filme. Nele, o elefantinho conheceria novos amigos em outro circo e junto com eles viveria algumas aventuras pela cidade. O desenvolvimento do filme já estava bem avançado e em 2001, no lançamento do DVD e VHS, com a edição de 60 anos de aniversário de Dumbo, eles lançaram um trailer contando um pouco sobre os bastidores dessa sequência, como ela seria e que já estaria na casa das pessoas. Mas é claro que ela nunca chegou. Depois da Disney Toon Studios ter lançado Mowgli 2 em 2003, eles queriam continuar contando histórias sobre o Menino Lobo e planejaram uma nova sequência, Mowgli 3. Várias ideias foram levantadas, como o Baloo e o Shere Khan sendo capturados por um circo e os outros personagens tendo que ir numa aventura para tentar salvá-los. Mas o projeto nunca foi muito para frente e acabou logo sendo engavetado. Chegou então a vez dos gatinhos de Aristogatas voltarem às telinhas em Aristogatas 2. A ideia aqui era dar mais destaque a Marie, que estaria com a sua família num cruzeiro de luxo, onde ela conheceria um outro gatinho e juntos eles teriam que tentar pegar um ladrão de joias que estava nesse mesmo barco. A história não estava 100% fechada e após algumas mudanças no roteiro e na liderança do filme, os executivos da Disney já estavam meio cansados e já não estavam mais acreditando nesse filme. Mas o novo diretor ainda tinha esperança e junto com seus animadores, ele fez uma enorme força-tarefa de em apenas 5 semanas eles criarem o storyboard do filme inteiro para poder apresentá-lo e tentar salvá-lo. Infelizmente, o esforço de todos eles foi em vão e os executivos mandaram cancelar a sequência. Dentro do estúdio surgiu uma nova ideia, dessa vez uma continuação para o clássico Branca de Neve. Mas o filme focaria nos 7 anões e seria na verdade um prequel, contando um pouco da história deles antes de conhecerem a princesa. Assim como vários outros, esse filme também teve várias versões e passou por várias pessoas, até chegar nas mãos de Mike Diza, quem mais tentaria lutar por ele. Querendo fazer algo diferente de todas as outras animações, a ideia aqui era contar uma história um pouco mais sombria e adulta, quase como um Senhor dos Anéis da Disney, onde a gente veria mais da cultura dos anões e como que os 7 principais se conheceram e prenderam um feiticeiro dentro do espelho. Após muita briga com os produtores, o diretor disse que não queria mais fazer um projeto que não levasse a sua visão, e ele acabou sendo fechado. Se você está gostando de saber mais sobre os bastidores da Empresa do Rato, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou fazer um vídeo especial falando só sobre esse filme dos 7 anões. Tem muita coisa legal nesse projeto que você precisa saber, como por que o Dunga não fala.
Os grandes personagens da Renascença também tiveram suas sequências baratas, como os 2 filmes da Pequena Sereia e os 2 de Rei Leão, por exemplo. Mas existiam outros planos além dessas. O único personagem da Renascença que não ganhou uma continuação foi Hércules. O deus grego teve apenas uma série animada que na verdade se passava antes do filme e contava um pouco da sua história na adolescência e dos seus tempos na escola. Mas a Disney Toon quis fazer uma continuação para Hércules chamada Guerra de Troia, onde o personagem já estaria casado com a Meg e teria uma filha chamada Abby. Mas um velho amigo seu seria raptado, fazendo com que o nosso guerreiro entrasse para o exército grego e fosse participar da Guerra de Troia. Mas a continuação acabou nunca passando da fase inicial de desenvolvimento. Apesar de já ter 2 sequências, o estúdio queria ainda fazer um Aladdin 4, que se passaria alguns anos depois dos acontecimentos de Os 40 Ladrões. Pouco se sabe sobre esse filme porque ele nunca teve um roteiro realmente finalizado e logo foi deixado de lado. Outra personagem que quase ganhou mais uma continuação foi a Mulan. A ideia aqui era fazer com que esse novo filme se passasse algum tempo depois do segundo, onde a nossa guerreira ajudaria uma mulher a salvar seu pai que estava preso no Japão. Mas como o segundo filme não foi muito bem recebido, essa ideia foi logo descartada. Avançando um pouco nos anos, tivemos o lançamento de O Galinha Chicken Little, que foi o filme de maior sucesso da sua era e por isso uma sequência estava prestes a ser feita. Em O Galinha Chicken Little 2, Missão para Marte, nosso protagonista se veria no meio de um triângulo amoroso. De um lado, a patinha feia Abby e do outro, uma ovelha francesa chamada Rafaela. Apesar de terem desenvolvido alguns storyboards, o filme acabou nunca indo pra frente. E o jogo Chicken Little Ace in Action acabou servindo como sequência oficial do primeiro longa. A grande maioria desses filmes que eu acabei de falar aqui pra vocês foram cancelados a mando do John Lasseter. Logo depois que ele assumiu o estúdio de animação da Disney, ele fechou a Disney Toon e acabou com as sequências criadas direto para vídeo. A Disney é muito conhecida por sua junção de música com animação. E não é à toa que hoje em dia a logo do estúdio de animação é o Steamboat Willie, que foi o primeiro curta a sincronizar áudio e animação. Após lançar as Silent Symphonies em 1937, o estúdio queria continuar nessa linha e em 1940 tivemos a estreia de Fantasia, o grande projeto musical e animado de Walt Disney. Várias outras ideias surgiram desse projeto, como o Musicano dos anos 80, que seguiria os moldes de seu predecessor, mas traria músicas de vários países diferentes. A vontade de manter o legado de Fantasia continuou, e nos anos 90 2 novos projetos surgiram, Fantasia Continued e Fantasia 99, mas os dois acabaram se unindo e viraram o que a gente conhece como Fantasia 2000. Alguns anos depois foi iniciada uma nova sequência para a série, Fantasia 2006. Mas como os 2 primeiros filmes não fizeram tanto sucesso e a Disney tinha aparentemente parado de trabalhar com animação 2D, depois do flop de vários filmes da era experimental, esse novo projeto acabou sendo cancelado e os curtas que já estavam prontos foram liberados separadamente, como A Pequena Vendedora de Fósforos. Mas se tem uma sequência que é uma pena que nunca tenha existido, com certeza é o Planeta do Tesouro 2. Na época da produção do filme, os diretores John Musker e Ron Clements e todos os envolvidos estavam acreditando no potencial dessa aventura espacial, e eles tinham certeza que esse filme faria muito sucesso. Então, antes mesmo do lançamento do original nos cinemas, já existia uma outra equipe trabalhando numa sequência. Como a dupla de diretores estava ocupada trabalhando no original, esse projeto foi dado para John Falkenstein de Tigrão, o filme. Após mais de 8 meses trabalhando na sequência, com a história finalizada, artes conceituais e até o elenco escalado, a sequência foi cancelada dias após o lançamento do primeiro filme nos cinemas, já que ele não foi bem de bilheterias. O Planeta do Tesouro 2 seguiria a história de Jim Hawkins agora como um aluno da Royal Interstellar Academy. Ele conheceria Kate, que seria seu interesse amoroso, e o vilão do filme seria o Barba de Ferro. O pirata é quase inteiro de metal, quase nenhuma parte orgânica sobrou nele, e ele rouba a nova nave da frota e Jean e Kate vão atrás de John Silver para pedir ajuda. É uma pena que esse filme tenha sido cancelado e a gente nunca tenha visto essa nova história com esses personagens que pareciam ser incríveis. Mas eu ainda tenho fé de que um dia a Disney vai reviver
essa obra e o que foi Planeta do Tesouro. E eu espero que agora com o Disney Plus eles façam uma série ou alguma coisa assim, seria bem legal. Eu tô adorando fazer esses vídeos sobre os filmes cancelados da Disney, porque muito desses projetos eu nunca nem tinha ouvido falar. Me conta aí nos comentários quais dessas continuações você queria que tivesse ido pra frente. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima!